Então, pessoal, bom dia. Vamos aqui para a correção da nossa atividade do dia 31, né? E eu vou aproveitar para fazer aqui uma recapitulação sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, pessoal, ele é uma fórmula que pode ser aplicada quando eu tiver um triângulo retângulo. E o que é que significa dizer isso, um triângulo retângulo? Observem aqui como eu estou apontando, para esse símbolo aqui. Ele representa que o ângulo tem 90 graus, que a gente tem o costume de chamar de ângulo reto. Por isso que a gente diz que esse triângulo se trata de um triângulo retângulo. Nesse tipo de triângulo é que a gente vai poder aplicar o Teorema de Pitágoras. Mas aplicar o quê? O Teorema de Pitágoras, gente, ele tem uma fórmula que ela diz o seguinte. Vou colocar aqui a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O que é que significa isso? A vai representar a hipotenusa, que daqui a pouco eu vou dizer um pouco melhor do que se trata. B e C vão ser denominados, aliás, de catetos. Então, lendo essa fórmula, da forma correta seria: o quadrado da hipotenusa é igual à soma, tá aqui uma soma, né, ó, do quadrado dos catetos. Eu estou utilizando a letra B e C, mas pode ser utilizado qualquer letra, contanto que você saiba identificar no triângulo quem é a hipotenusa e quem são os catetos, tá bom? Vamos aqui olhar para o triângulo da primeira questão. Ele é um triângulo retângulo, como a gente já viu, né? Por conta desse ângulo reto aqui. A hipotenusa, pessoal, vai ser o ângulo que, desculpa, vai ser o lado que está oposto a esse ângulo aqui. Oposto, no caso, vai ser quem está na frente dele. Qual é o lado que está na frente dele? Fazendo aqui, ó, é esse lado aqui maior, não é isso? Então, aqui seria a hipotenusa. Vou até escrever aqui, hipotenusa. Sendo assim, se aqui eu sei que é a hipotenusa, eu já vou saber que os outros dois lados serão catetos. Esse lado aqui é um cateto e esse outro também é um cateto, tá bom? Cateto. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Se o ângulo reto está aqui, quem que está oposto a ele? É o que está lá na frente dele. Então, é esse lado aqui. Hipotenusa. E os outros dois são os catetos. Agora você observa que os catetos são exatamente os lados que formam o ângulo reto, né? Ó, é esse lado e esse lado. Esses dois lados estão formando o ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Na primeira questão, ela dizia o seguinte: calcule a medida da hipotenusa, ou seja, ele queria a hipotenusa, não tinha, né, esse valor, de um triângulo retângulo cujos catetos medem 6 centímetros e 8 centímetros. Era a informação que vocês tinham. Observando aqui esse triângulo, você poderia imaginar que um dos catetos tem 6 centímetros, que foi o que a questão disse, e o outro tinha 8 centímetros. Por que eu coloquei o 6 aqui e o 8 aqui? Tinha problema se eu colocasse o 6 aqui e o 8 aqui? Não, porque os dois se tratam de catetos, não é isso? Aí você deveria achar a hipotenusa, tá bom? Como a hipotenusa é um valor que eu não conheço, vamos chamar ela aqui de x, que a gente tem mais costume, né? Aí, como eu falei, aqui a gente está representando pelas letras A, B e C. Mas, como eu falei, desde que você saiba identificar quem é quem no triângulo, você pode utilizar outras letras. Então, vamos só relembrar aqui a fórmula. A ao quadrado, no caso é a hipotenusa ao quadrado, ela vai ser igual a quê? A soma dos quadrados dos catetos. Estou representando por B e por C. Agora eu vou só substituir, ó. A ao quadrado, que eu falei que era x, né? Vamos deixar aqui, x ao quadrado, que eu estou procurando quem é a hipotenusa nessa questão. Vai ser igual a b ao quadrado, é um dos catetos, 8 centímetros e 6 centímetros. Eu coloco quem primeiro? Qualquer um que você preferir, não tem problema colocar primeiro 8 ou 6, tá bom? 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, certo? Então, professor, por que aqui é A e aqui é X? Porque eu primeiro quis representar a fórmula e depois eu chamei de X, né? Porque é um valor desconhecido. Então, pronto. X ao quadrado vai ser igual a quanto?
8 ao quadrado, pessoal, é 8 vezes 8, que dá igual a 64. Mais 6 ao quadrado é 6 vezes 6, não é isso? Que dá igual a 36. Então, x ao quadrado vai ser igual a 64 mais 36, dá igual a 100. X ao quadrado é igual a 100, mas eu quero apenas o x, não é isso? O que é que eu vou fazer com isso aqui? Quando a gente tem um expoente, a gente sabe que é uma potência, tá bom? Sendo uma potência, ela vai ter que passar para o lado, para depois da igualdade, com a operação inversa. Qual a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, vai ficar x sozinho igual a raiz quadrada de 100. Por que é raiz quadrada? Porque aqui o expoente é 2, né? Como ele passa com a operação inversa, tem que ser raiz quadrada, porque aqui é o índice que não aparece, é como se fosse 2. E x é igual a raiz quadrada de 100 é 10. Por que é 10? 10 vezes 10 é igual a 100. Então, a hipotenusa da primeira questão seria 10 centímetros. Portanto, a letra C. Ok? Já na segunda, ela tinha o seguinte, ela pedia para você calcular o perímetro do triângulo retângulo abaixo. Perímetro, pessoal, primeiro de tudo, o que é perímetro? É a soma das medidas dos lados de um polígono. Nesse caso, eu tenho 12 metros, 9 metros e está faltando exatamente esse aqui, né? Ó. E aí, para eu saber o perímetro, eu tenho que saber que medida é essa, como é que eu vou fazer. Vamos observar. Aqui se trata de um triângulo retângulo? Sim, porque eu tenho aqui o ângulo reto, né? Então, se ele se trata de um triângulo retângulo, eu posso identificar a hipotenusa, que vai ser esse lado aqui que está faltando. Por que eu sei que aqui é a hipotenusa? Porque, ó, é o lado oposto a quem? Ao ângulo reto. O ângulo reto está bem aqui. Qual é o lado oposto a ele? É justamente esse aqui, ó. Vou chamar de x. E os outros dois lados que estão formando esse ângulo, ó, eu vou dizer que são os catetos, tá bom? E eu tenho a medida deles. Sendo assim, eu vou poder calcular a hipotenusa. Não vou utilizando o quê? O teorema de Pitágoras. Então, como é que eu vou fazer? Hipotenusa ao quadrado, eu chamei ela de x, não foi? X ao quadrado vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado. Quem são os catetos? 12 e 9. Então, vai ficar 12 ao quadrado mais 9 ao quadrado, certo? Então, hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, é 12 vezes 12. Calculando, dá igual a 144. Mais 9 ao quadrado é igual a 9 vezes 9, que dá igual a 81. Tabuada, né, gente? Então, x ao quadrado vai ser igual a 144 mais 81. Calculando, vai dar igual a 225. X sozinho, né? Agora, aqui tá expoente, então é uma potência. A potência vai ter que passar para depois da igualdade com a operação inversa. Qual a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, vai ficar x igual a raiz quadrada de 225. Então, x seria igual a quanto? Qual o número que multiplicado por ele mesmo, já que é raiz quadrada, né? Daria 225? O 15. Multiplicando 15 vezes 15, que é 15 ao quadrado, né? Eu iria obter 225. Pronto, 15 o quê? 15 metros. Encontrei aqui, ó, o x, que no caso é a hipotenusa. Agora, eu sei que ela é igual a 15 metros, tá bom? Então, agora eu posso calcular o que a questão pedia, que no caso era perímetro, não foi? Perímetro nada mais é do que o quê? Soma da medida dos lados. Então, P vai ser igual a 12, que eu já tinha, mais 9, mais 15. Perímetro vai ser igual a 36 metros. Alternativa C, não é isso?